Aqui atrás temos um sobrevivente da megafauna, um cavalo. Por que eu falo isso? Vamos lá. Já existiram muitos animais maiores do que hoje em dia no passado. Tínhamos aqui nas Américas mastodon, preguiça gigante, etc. Tínhamos tudo isso. Só que o homem veio e extinguiu essas espécies. E aqui na América do Norte, Central e Sul, o que acontece? Não sobrou muito da megafauna. Mas aqui temos o cavalo, um remanescente da megafauna, um animal de grande porte, um animal grande, você vê que ele é musculoso, tem muito músculo, tem um pulmão gigantesco. Se você infla o pulmão de um cavalo, você vai ver que o pulmão dele ele fica enorme. É um animal que aguenta correr muito, a anatomia dele é feita para correr grandes distâncias. Ele vai ser um animal que vai ter muita estamina, vai ter muita energia, um animal que ajudou muito a humanidade no transporte. É um animal usado em corrida, em um montão de coisa. Você vai ter espécies de cavalos selecionadas para correr. Minha voz está ecoando aqui. Enfim, é um animal que eu gosto muito. Você vê que ele está marcado ali, ó. Não sei se dá para ver, peraí. Eu não queria invadir o espaço pessoal do cavalo, mas você vê que ele tem uma visão perfeita na lateral da cabeça, visão de presa, para perceber predador, entendeu? Por isso que os olhos são na laterais da cabeça. Se fosse um carnívoro, ia ser uma visão binocular, igual a nossa. Você vê que nós seres humanos temos visão binocular para frente, mas o cavalo ele tem uma visão lateral. Só que ele não enxerga todos os ângulos, tem um ângulo específico que ele não consegue enxergar. O cavalo, ele vai enxergar muito bem, ele vai ter uma visão monocular, se eu não errei o nome, uma visão monocular, 200 e poucos graus. Tipo, o ponto cego do cavalo é atrás da cauda. Atrás da cauda, peraí, vou dar a volta aqui, é atrás da cauda. Por isso, pessoal, que você não pode chegar no cavalo por trás. Por quê? Porque o cavalo, ele é uma presa. Cavalo é presa. Para o cavalo ser presa, ele tem que ficar sempre atento. É um estresse. Ele é um animal que vai ser caçado por carnívoros. Ou era assim antes de a gente ia domesticar ele. Peraí. Olha aqui, ó, atrás da cauda dele tem um ponto cego. E se você chega por cavalo por trás, você vai assustar o bicho e você vai levar um belo de um coice bem dado. Então por isso, ó, aqui, ó, tu não pode chegar por trás. O bicho, ele não te enxerga, ele vai se assustar. A visão do cavalo é de 285 graus. Sim, ele enxerga quase tudo, mas tem uma fraqueza atrás da cauda. Você não deve chegar por trás da cauda, ou ele vai te dar um belo de um coice. Não faz isso com você, ele vai te pegar. Pessoal, você vê que os cavalos, ele só tem um dedo funcional. Vocês percebem isso? E é protegido pelo casco. O casco, ele cresce rapidamente, entendeu? É feito de queratina, o mesmo material das nossas unhas e cabelos, queratina pura. Quando ele dá um coice, isso corta igual um facão. Você percebe que tudo na anatomia do cavalo é feito para ele correr. O pescoço longo é para se alimentar no chão e para manter o equilíbrio em corrida. Sim, porque quando ele corre, ele precisa se equilibrar para não derrapar em alta velocidade. E para isso, pessoal, ele tem um pescoço longo para isso. Não é legal saber disso? Quando você dá comida para o seu cavalo, é bom que você dê no chão,
Porque é natural do cavalo ele procurar alimento no chão. E aumenta a produção de saliva, se não me engano. Me corrija-me se eu estiver errado. Os cavalos, se vocês não repararam, eles não têm uma clavícula. Eles têm pernas conectadas por músculos e tendões. É uma coisa que vocês com certeza não sabem. E o coração desses bichos, meus amigos, pode pesar 4 quilos o coração de um cavalo. É algo pesado, é algo grande. Eu tô aqui no campo aberto, tem 1, 2 e um cavalo mais ali pro fundo. Os cavalos, meus amigos, e tem mais um ali. E tem um filhote. Agora você não lembra onde ele tá. Os cavalos, meus amigos, eles vão ser animais que vão viver em rebanhos e são altamente sociais. E eles vão ter uma matriarca dominante e eles vão se comunicar por relício. Esses sons que eles provocam, entendeu? Que eles fazem. Esses sons que eles fazem para sinalizar, entendeu? O cavalo, ele vai ser um animal que pode sentir empatia. Ele pode aprender, tanto que você vê em shows dele fazendo coisas que os donos ensinaram, apresentações, competições. Espera aí, tô pegando um ângulo ruim do cavalo aqui. Isso daqui, eu tava vendo aqui, e aquilo dali, eu acho, espera aí, eu acho que esse cavalo aqui atrás de mim, ó, dá pra ver ele, é porque vocês não conseguem ter noção, mas aqui tá um sol terrível e eu não enxergo nada do que eu tô filmando. Eu vou pela minha dedução de onde tá o cavalo mesmo. Pera aí. Eu desconfio que ele é macho. Pera aí. Não dá pra ver agora, mas pessoal, ele é macho sim, dá pra ver ali. Dá pra ver claramente que é um macho. Que ele é macho. Uma fêmea de cavalo. Cadê o cavalo? Ela vai entrar no cio a cada 21 dias. O cio vai durar por mais ou menos de 6 a 7 dias. Cara, eu tô tentando evitar me aproximar muito, mas eu cheguei bem perto dessa vez. Olha aqui, ó. E tipo, ela vai ter um filhote ali. Gêmeos são raros. Uma fêmea de cavalo ter gêmeos. O desmame ocorre em 6 meses. Você vai desmamar o bicho. Geralmente ela tem o filhote à noite, para quando amanhecer, tipo, o filhote já acompanhar o bando. Porque se ela tem de dia, o filhote vai demorar a andar e não vai acompanhar o bando, e eles vão ficar para trás. É por isso que as fêmeas costumam ter o filhote à noite. A gestação de uma fêmea, ela dura 11 meses. A gestação da fêmea, 335 dias. A gestação de uma fêmea. Um cavalo, se bem cuidado, ele pode viver ali seus 30 anos, seus 20 anos. Tem relatos de cavalos chegando aos seus, vamos lá, 50 anos. Sim, já teve indivíduos de cavalos que chegaram aos seus 50 anos, viveram bastante. Olha aqui, pessoal. Pera aí. Olha aqui, ó. Ela tem um... Olha aqui. Chega bem perto aqui, dá pra ver? Ela tem um lábio preense, tá? Ela... Ou ele, agora não dá pra saber. Tipo... Vai... comer feno, aveia, capim. E tipo, a digestão desses bichos é monogástrico. Cara, a comunicação dos cavalos, eles vão relinchar, eles vão fazer som e tipo, eles relincham um pro outro de 1,5 km de distância, é muito longe. E tipo, ele é preso, como eu falei, ali, relinchando, se comunicando, entendeu? Tipo, eles vão relinchar de muito longe um pro outro, eles vão ter travas que vão fazer ele dormir de pé. Trava nas pernas que vão fazer esse bicho dormir de pé, porque ele é presa. Se ele perder a atenção, ele vira comida.
Cavalo, ele é um bicho expressivo. Ele vai relinchar, ele vai fazer bufada para se comunicar. Você consegue identificar o que o cavalo sente. Por exemplo, se ele abaixa as orelhas e mostra os dentes, é porque o bicho está estressado. As orelhas expressam o que eles sentem. Cara, é porque eu tenho medo de me aproximar mais do que eu já cheguei. Mas se você ver, as orelhas desse bicho é móvel. Chega a se mexer 180 graus para ouvirem bem. É um bicho incrível, meus amigos. Tem de 30 a 44 dentes na boca. Vai ser até 44 dentes. E tipo, vai ser feito para pastagem, adaptado para pastagem. Olha ali, ó, para arrancar a grama, mas tipo, os dentes nunca param de crescer e os dentes do cavalo indicam a sua idade. Só que agora não dá para identificar. Se eu chego perto desse bicho e abro a boca dele, meu amigo, o bicho vai ficar furioso. Não dá para eu ver isso agora. Olha que fofinho, o potro com a mamãe, olha que fofinho. Olha que fofinho, o potro com a mãe. Então, tocou o gongo. É muito mais sensível para o cavalo esse som do que pra gente, tá? É muito mais sensível. Tipo, o potro, depois que ele nasce, ele vai demorar 1 hora para andar. E esse daqui é bem novinho, ele não é recém-nascido. Ele faz um bom tempo que ele nasceu. Mas eu deduzo que quando ele nasceu, ele demorou 1 hora para levantar. Tanto a gente quanto o cavalo, a gente vai ter costelas que protegem os nossos órgãos internos. Só que o cavalo, ele vai ter total de 18 costelas, que o cavalo vai ter. 18 costelas. O Heracotério, o ancestral do cavalo, sim, o ancestral do cavalo chamava Heracotério. Tinha quatro, quatro dedos na frente e 3 atrás. Ele era florestal, entendeu? E pelas mudanças climáticas ele foi mudando. Pesquisa na internet, ancestral do cavalo, Heracotério. Foram milhões de gerações até chegar ao que a gente conhece hoje. Como eu falei, ele só vai ter 2 pontos cegos. Na frente do focinho, ele não consegue ver o que ele está comendo. E atrás da cauda. Esses são os 2 pontos cegos do cavalo. Um problema muito comum vai ser o excesso de grãos, que pode causar alguns problemas, entendeu? Por isso tem que tomar muito cuidado com a alimentação do cavalo. Cara, eu fico horas observando esse bicho. O afeto entre mãe e filhote em várias espécies, tipo, a gente não é tão diferente assim dele. Eles têm apego, eles têm empatia a outros cavalos. Eles conseguem aprender, eles veem o sofrimento do seu companheiro. Eles são animal de rebanho. Geralmente, quando a gente tem um fóssil, o que a gente pode falar? Como a gente sabe se um animal, um fóssil, é social ou não? Geralmente, animais de rebanho, eles precisam ser mais inteligentes para conviver entre si. Animais solitários têm uma massa cefálica menos desenvolvida, entendeu? Um animal solitário ele vai ter mesma inteligência e não necessita ser tão inteligente quanto um animal social. Então, estudando o crânio do bicho, a massa cefálica do bicho, a gente consegue ver se o bicho era social, se era inteligente, se era burro, porque mesmo no fóssil a gente consegue deduzir a massa cefálica do bicho. A gente consegue fazer deduções, entendeu? Com o tempo só vai existir animal sinantrópico. O que é um animal sinantrópico? Animal sinantrópico são aqueles que se adaptaram ao meio urbano. Quero. Cara, esse campo aqui, eu não consigo chegar perto, mas ele é lotado de quero. Que tem um esporão na ponta da asa. Com o tempo, só vai sobrar animal sinantrópico. Gambá, gavião carijó, animais que sobrevivem ao meio urbano. Conforme as florestas elas vão sendo cada vez mais destruídas, só vai sobrar os sinantrópicos, carnívoros pequenos assim,
ao meio ambiente. E tipo, pessoal, você entra numa mata, você já imaginou se os humanos sumissem do planeta? Se os cavalos iriam conseguir retomar o rumo selvagem igual no passado? Quando você vê o gambá, gavião carijó, serpentes pequenas como a cobra d'água, rato, barata, tudo isso daí é animal sinantrópico, que se adaptou ao meio urbano. É um animal adaptado ao meio urbano, ele prosperou no meio urbano, Coruja das Torres, por exemplo, várias espécies de aves de rapina, várias espécies de aves, animais sinantrópicos. Entendeu? Cara, a Mata Atlântica aqui no Rio de Janeiro, olha aqui, ó, isso daqui no passado, todo esse campo aqui, ele um dia foi Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela não existe mais, está fragmentada, ela não existe mais na Mata Atlântica. O que você tem é fragmentos. A escala, ela tá praticamente extinta, cara. Se bem que não se usa o termo extinto para floresta, se usa o termo extinto. Mas tipo, não se tem mais grande quantidade de Mata Atlântica. Não se tem mais. A Mata Atlântica no passado, ela era enorme. Em 1500, a Mata Atlântica, nossa, aquilo dali era gigantesco. Tinha onça, tinha tudo. Enfim, eu fico olhando esses animais, quantas gerações, cara, se passaram até chegar até ele. Eu fico assim, meia hora olhando pra ele. A minha vontade é de fazer muito carinho naquele filhote ali. Mas se eu fizer isso, a mãe dele vai partir pra cima de mim. E eu não quero uma cavala de mais de 100 quilos nervosa comigo, velho. Não quero. Não quero. Como eu falei, o joelho dos cavalos tem uma trava que permite eles dormirem de pé. E tipo, mas eles só vão entrar em sono profundo mesmo se eles deitarem. E eles só deitam quando estão muito confortáveis, quando estão seguros. Gente, vocês sabiam que a maior causa da morte de cavalos é por cólica? Sinistro. Meus amigos, olha a musculatura desse garanhão macho. Você vê que ele não é um cavalo velho, é um cavalo bonito. Enfim, o cavalo ele foi domesticado há milhares de anos, milhares e milhares de anos.